Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Mas vós sois a geração santa, sacerdócio real, povo adquirido para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A paz do Senhor Jesus, pastores, líderes, irmãos, irmãs, jovens, todos que estão sempre conectados aos sábados, ouvindo a palavra de Deus. Que alegria, que prazer tê-los conosco aqui, de todo o Brasil, de todo o mundo, os irmãos que estão aqui na live, que pedem um like, que Deus abençoe. Saiba que o nosso objetivo aqui é edificar vidas por meio do ensino da palavra de Deus. Quero agradecer a cada avó, cada avô, cada pai, cada adolescente, cada jovem, as nossas crianças. Um grande abraço a todas. Que Deus abençoe. Comigo, professor César, pastor Luiz, pastor Adalberto, Caio, juntos formamos a EBD Online, entrando no seu lar, abençoando a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Professor César, orando ao Senhor. Bondoso Deus, eterno Pai, te louvamos, bendizemos o teu nome nesta noite e pela oportunidade especial que o Senhor nos concede. Pai, abençoe grandemente teu povo, teu servo, tuas servas em qualquer lugar desse planeta, está adorando, aprendendo, louvando o teu nome nesta noite. Continue guardando, dando vitória, respondendo a oração do teu povo. Pai, continue abençoando teu filho, professor, pastor Aziel, que o Senhor escolheu o teu servo e capacitou para proclamar a tua palavra, ensinar o teu povo em todo o mundo. Continue guardando o sangue de Jesus, protegido, juntamente com sua família, ministério, igreja, os projetos. Continue vencendo pelo teu filho todas as suas batalhas. Em nome de Jesus nós te louvamos. Amém. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, nós vamos aqui à lição. Qual é, pastor Luiz? Lição de número 6. O bom pastor e as suas ovelhas. Primeiro ponto, Jesus, a porta das ovelhas. Segundo ponto, o aprisco das ovelhas. Terceiro ponto, a distinção entre o bom pastor e o mercenário. Muito bem, então nós temos 3 pontos: Jesus, a porta das ovelhas, o aprisco das ovelhas e a distinção entre o bom pastor e o mercenário. Então a lição de hoje, o bom pastor e as suas ovelhas. Como de praxe, nossas palavras oficiais, apontamentos do livro e o nosso texto bíblico, que vai de João 1 a 16. Vamos à leitura bíblica da verdade prática e texto áureo. Texto áureo, lição 6. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. João 10, versículo 14. Verdade prática. Jesus é o bom pastor e nós, que pertencemos à sua igreja, somos as ovelhas do seu rebanho. Muito bem, quando se fala de bom pastor e de ovelhas, nós estamos falando de relacionamento. Na verdade prática, ela está expondo isso. A lição de hoje, ela traz um assunto que vai ligar a cultura judaica com a passagem bíblica do Velho Testamento. Porque tudo que Jesus vai falar, ainda não se tinha um Novo Testamento. Então o que ele vai falar é da prática, da cultura judaica, de como os pastores lidavam com as ovelhas, como também ele vai trazer a cultura bíblica do Velho Testamento, de como já existiam pastores infiéis, pastores que não valorizavam a palavra de Deus. Isso também dentro do contexto judaico. De modo que nós vamos ligar as duas coisas, tanto o lado bíblico, da cultura judaica pastoril, como também a cultura judaica dentro do Velho Testamento. Agora, quando se fala de ovelha e pastor, já de imediato tem que se entender que não se pode ser pastor e relacionar-se com a ovelha se não tiver comunhão. Só pode haver rebanho e pastor se tiverem o quê? Comunhão, relacionamento. Então, não se pode ter essa ideia. Aqui já se descarta aquela ideia de que você pode ser crente sozinho, de que você não pode precisar do corpo, de que você pode cultuar na sua casa. Não.
Cultuar você pode adorar a Deus sozinho. Mas a vida com Deus, ela é desenvolvida em um relacionamento tanto com o Supremo Pastor, como também com as demais ovelhas. Que nós fazemos, é por isso que é chamado de rebanho. Vamos lá. João 10, versículo 1 a 16. Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que ele estava dizendo. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará, sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê chegar o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Muito bem. Essa foi a leitura da passagem bíblica, ora em apreço. E como nós estamos tratando sobre o bom pastor e as suas ovelhas, primeiramente nós temos que analisar que essa expressão bom, kalos, do grego, atrativo, eu já expliquei isso aqui várias vezes, atrativo, agradável, charmoso, elegante, é aquilo que atrai. Então, quando se fala o bom pastor, essa palavra, o bom pastor, ela tem duas conotações. A primeira conotação é que aponta para a natureza de Cristo, a sua bondade, o seu amor, a sua verdade, a sua essência. Ele é bom por natureza. Ele não se altera. Se for um vizinho que conhece, ele diz, não, talvez ele esqueceu a chave. Mas o de fora, na hora que vê o vizinho, que vê o dono, não conhece, o que ele vai dizer? Ele é ladrão. Sim. Neste caso, a porta fala de legitimidade. Isso. E então, legalidade, legitimidade. E essa é a questão de Jesus como verdadeiro pastor. Isso. Distinguindo-se dos demais, a sua legitimidade e intimidade com as ovelhas, que é o que o senhor terminou de falar aqui. Conhecimento, confiança, segurança, vida, relacionamento, tem tudo a ver com a intimidade que ele tem com aquelas ovelhas. Que ele tem com as ovelhas. Então, o que nós queremos dizer é que Jesus Cristo, ele vai usar agora toda uma estrada antiga, uma velha estrada, para dizer, olha, teve muitos que vieram antes de mim. Mas os que vieram antes de mim, nós temos que entender uma coisa. Teve homens que vieram antes de Jesus que eram santos. Abraão era um bom pastor, Jacó foi um bom pastor, Moisés foi um bom pastor, José foi um bom pastor, Elias foi bom pastor, Eliseu foi bom pastor, teve reis consagrados a Deus, não eram desses que Jesus estava falando. Mas Jesus também sabia que Israel teve péssimos pastores. Acabe foi? E isso os profetas denunciaram, está lá em Ezequiel 34. Mas vamos falar de péssimos pastores.
se nós analisarmos, nós temos reis que foram cruéis na história de Israel. Nós temos falsos profetas. Por isso que a Bíblia diz em Jeremias 3, lá pelo verso 15, darei pastores segundo o meu, porque tinha muitos pastores falsos. Tinha muitos pastores interesseiros, profetas e sacerdotes que trabalhavam para ganhar dinheiro, exploravam o povo de Deus. Quando você lê a história de Mica, lá em 17 de Juízes, você vê um sacerdote servindo por dinheiro, colocando a mão na boca e servindo também ou quem tinha mais dinheiro ou quem fosse o maior número. Você vê na história do rei de Israel, ele selecionando reis dos mais, aliás, gente do mais baixo nível para atuar como sacerdote. Então, antes teve ladrões e quem mais? E salteadores. E esses que estavam assim, eles não entraram pela porta. Eles fizeram o quê? Pularam o muro. E tudo que pula o muro é o quê? É ladrão e salteador. Muito cuidado com quem pula o muro. A melhor coisa é entrar pela porta. Se você entra pela porta, você tem legalidade. Se você entra pela porta, você tem acesso livre. Olha, bota para cá, Caio, bota para cá, estamos começando. Nunca queira nada que seja ilegal, porque amanhã vão descobrir de você. Não é assim? Entre pela porta. Se é para estudar, é um diploma, não compre ele. Entre pela porta. Se é uma pregação, busque de joelhos, ore a Deus. Não fique copiando dos outros, porque amanhã vão descobrir que não é tua. É assim? Se é, bota para cá, Caio, eu vou dizer a verdade de Deus. Se é para ser pastor, sofra, passa pelas etapas, seja auxiliar, seja diácono, seja um servo na igreja, seja um... Mas não queira ser pastor só para dar voto para A ou para B. Queira ser um pastor chamado por Deus, porque o povo sabe quem é pastor colocado, quem é pastor empurrado e quem é pastor que saltou o muro. Sabe ou não sabe? O povo sabe. Olha para cá. Ele pode até... Tem deles aí que estão dando aula, são doutores. Mas aí o povo diz assim, rapaz, mas eu não entendia. O fulano agora já é pastor. Ele fez o quê? Pulou o muro. E tudo que pula o muro é esquisito. E quando é esquisito, causa medo. Porque se nós estamos aqui dentro da sala, alguém pula essa janela aqui agora, o que nós vamos dizer? Vamos ficar assustados, é ladrão, é bandido. Então todos que pulam o muro, é assim? Ladrão, salteador, bandido, ilegal. Olha para cá, bota para cá, Caio. Bota para cá, tu está filmando. Não queira nada que não seja pela porta. Entre pela porta. Pela porta você sai e entra de cabeça erguida. Pela porta você não usa de ilegalidade. Então olha o que eu coloco aqui. Cuidado com quem pula o muro. Agora eu pergunto para vocês. Lá tinha alguém que pulava o muro? Tinha, porque Jesus diz, muitos bandidos e safados que vieram antes de mim, são o quê? Ladrão e o que mais? Pronto, o ladrão ele pede licença para roubar na casa. Bom dia minha senhora, eu vim lhe assaltar. É assim? Eu sou formado. Ele espera um descuido porque ele já sabe que está na ilegalidade. Então, aqui... Observe bem que o texto começa mostrando isso. Olha o verso 10 primeiro, vamos lá. 10 primeiro. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Ou seja, só entra, deixa eu dizer outra coisinha para vocês, só pula a janela e a porta quem tem interesses egoístas. Agora vamos pegar. Vou fazer uma pergunta aqui. O comerciante crente, que ele tem um interesse sério, verdadeiro, ele vai tentar driblar a lei? Não. Agora, o trabalhador egoísta, ele vai driblar? O pastor egoísta vai driblar? O cantor egoísta vai? Sabe qual é o problema? Escutem bem. Aqui ninguém, porque o pessoal fica dizendo assim, os pastores hoje pregam, atacando os outros. Não, o que eu estou pregando aqui é o que Paulo já pregava. Vocês sabiam que Paulo fala sobre o desejo
egoísta. Porque o problema é que o ilegal, quando ele tem desejo egoísta, ele não se importa se ele vai pular o muro, se ele vai pular a cerca. É assim ou não é? Quando você tem desejo egoísta, gente, o maior problema está no desejo egoísta. Vamos lá, 1 Timóteo. Olha lá, vamos lá, 1 Timóteo 6. Corre aí, deixa eu ver aqui. 1 Timóteo 6. 6, não é isso? Deixa eu ver aqui. Pronto. Desejos egoístas. Vamos lá. Vamos começar aí. Do 6. Do 6. Deixa eu ver aqui onde eu vou começar aqui. Vamos começar aqui. Começa do 9. Vai, do 9. Mas os que querem ser ricos caem em grande tentação e em laço, Isso. e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Mas os que querem fazer o quê? Mas os que querem ser ricos. Ou seja, Paulo está dizendo que todo desejo egoísta, não é isso que Paulo está dizendo? Todo desejo egoísta vai te levar à derrota. Ou seja, desejo egoísta faz com que você pule o muro. Desejo egoísta faz com que você não entre pela porta. Porque quem quer coisa ilegal, olha para cá, olha para cá. Deus está falando contigo. Não queira riqueza na ilegalidade. Não queira posição na ilegalidade. Não queira fama na ilegalidade. Se alimentando da carniça dos outros. Se alimentando da desgraça dos outros. Rapaz, a igreja, e também, não é só a igreja, todos os lugares estão cheios de pessoas egoístas. E aonde há egoísmo, olha o verso que segue. Olha o verso que segue. Como é que diz? Porque o amor do dinheiro. Olha aí, o egoísmo. O amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Isso. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e transpassaram a si mesmo com muitas dores. Tá vendo? Aí agora ele mostra o que nós devemos perseguir. Olha as coisas ilegais que nós devemos perseguir. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas. E segue a justiça, a piedade, o amor, a paciência e a mansidão. Quais são as coisas que um pastor deve ter? Olha, aqui está, bota para cá, Caio. As coisas que o pastor deve ser louco por elas, quais são? Justiça, piedade, fé, amor, paciência, mansidão. Pronto. Aí o problema é que tem muitos que têm desejos egoístas. A Bíblia manda algum obreiro andar atrás de ser grande? A Bíblia manda algum obreiro andar atrás de ser famoso? A Bíblia manda algum obreiro andar atrás de ter sucesso? Mas por que nós não perseguimos isso aqui? Olha, você não deve perseguir nem a ninguém, nem a outra coisa. Mas por que você não persegue? Rapaz, eu vou fazer o seguinte, eu vou perseguir a paz. Meu Deus do céu. Não é assim? Por que tu vive perseguindo a vida dos outros? Por que tu não diz assim? Eu vou perseguir a justiça. Perseguir, não é isso? Eu vou perseguir a paz, eu vou perseguir a justiça, eu vou perseguir o amor, eu vou perseguir o que mais que ele diz aí? A fé, a paciência, eu vou perseguir a paciência, a mansidão. Mas não, hoje os crentes estão tudo doido, desesperado. É perseguindo, eu quero ser grande, o Senhor tem promessa, Ele vai me levar, Ele vai me levantar. Aí ao contrário, Paulo diz, foge, porque é o seguinte, quem tem desejos egoístas, vai fazer o quê? Vai pular o muro. Para chegar mais rápido, por quê? Porque ele não se contenta com aquilo que ele tem. Veja que aqui nós estamos mostrando que Jesus estava dizendo que os que vieram antes deles, eles pulavam o quê? O muro. Vamos lá. Falei. O egoísta, ele não está ligando. Não está nem ligando, ele quer ser rico. Aí observem bem, vamos lá. Aí quando você olha, a outra coisa, nós já lemos o texto aí, nós temos aqui o porteiro e o pastor. Aí até o autor da lição perguntou, mas como é isso? Porque aqui você tem duas pessoas. Tem um porteiro que abre a porta e tem o pastor. Só que quando a gente olha, nós temos em primeiro lugar o porteiro. O porteiro é alguém que ficava na porta, abrindo a porta tanto para o pastor como para
As ovelhas. Mas note que ali o porteiro não tinha intimidade com as ovelhas. Ele não tinha conhecimento, ele não tinha confiança, ele não tinha segurança, ele não tinha vida e ele não tinha relacionamento. Pronto, Aí observem bem que você tem em primeiro lugar o porteiro. Aí vem a figura, quem seria o porteiro? Alguns dizem que aqui era o Espírito Santo que estava em Jesus. Porque, na verdade, Jesus aqui, ele figura como bom pastor. Mas alguns falam que os que vieram antes, como João Batista, como Moisés, como outros, também eram pastores que figuravam como porteiro. Entendeu? Alguns falam isso, preparando o caminho para a entrada de Jesus. João Batista fez a pavimentar. Pronto, ele mesmo disse em Mateus 3, 10, 11. Aquele que vem após, mas ele disse, eu só vim preparar eu sou apenas a voz que clama. Pronto. Agora, então você pode observar que você tem aqui o porteiro e você tem o pastor. Mas Jesus aqui figura como poimeia, ou então como roer. Que aqui ele é o pastor, não apenas que abre a porta, porque só abrir a porta não resolve o problema. Jesus é o pastor que guia, Jesus é o pastor que cuida, Jesus é o pastor que protege, Jesus é o pastor que alimenta, Jesus é o pastor que sustenta, Jesus é o pastor que se relaciona, Jesus é o pastor que dá a vida, Jesus é o pastor que ampara, Jesus é o pastor que defende, Jesus é o pastor que guia, Jesus é o pastor que leva, Jesus é o pastor que traz, Jesus é o pastor que dá, Jesus é o pastor que leva em segurança. E o porteiro só abre a porta. Ele não se preocupa. Então isso aqui é muito interessante, por quê? Porque quando você olha para essa palavra aí, poimê, é aquele que alimenta, é aquele que cuida, é aquele que ampara. E aqui, o pastor é a mesma figura de Efésios 4, 11, 12, que são os líderes espirituais. É a mesma figura de 1 Pedro 5, verso 4. Ok? Então você tem aí essa definição entre pastor e o que mais? E o porteiro. Agora preste bem atenção. Quem guardava a porta, quem era que guardava a porta? Era o porteiro. Ok? Agora, nós podemos observar aqui que o próprio porteiro, ele abria a porta para quem? Para o pastor. Mas nós sabemos que aqui só tem um único pastor. A figura central aqui quem é? É Jesus Cristo. Ele é o único pastor. Jesus não tem vice-presidente. Vou lá dizer para você. Ei? Olha, bota aí, Caio. Jesus não tem vice-presidente. Ele, vice-pastor, tem? Jesus tem vice-pastor? Jesus tem vice-arcanjo? Jesus, ele é o único pastor, porque só ele dá a vida. Rapaz, mas é linda a Bíblia, né? Ele é o supremo pastor. Vamos ver isso aí em 1 Pedro? Vamos lá, 5, 4, 5, rapidinho, vamos lá. Eita, glória a Deus, rapaz. É coisa boa. Vê aí. 1 Pedro 5, 4 e 5. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Quando aparecer quem? O sumo pastor. Pronto. Ou seja, ele é o único pastor. Ele tem vice-pastor? Ele tem vice-presidente? Pronto. Aqui na terra que a gente fica, esse aqui é o meu vice-presidente. Né? Esse aqui é o có. Esse ali é o socó. Aí pronto. Mas Jesus não tem nem có, nem socó e nem vice. Ele é o supremo. Ele é o único. Eita, glória a Deus. Então veja bem. Por que Jesus é o pastor? Porque o porteiro não guia. Porteiro não orienta. Porteiro não alimenta. Porteiro não se relaciona. Porteiro não protege. Porteiro só... Pronto. De abrir, quem diz é o pastor. Cadê? Aqui. Vamos dizer comigo. Ros. Vamos lá. Ros. Aqui no grego é aquele que está dizendo aí o
o porteiro, ele é o guardião do curral. Ele só faz vigiar a entrada. Pronto, ele só faz vigiar a entrada. Agora, veja bem, tem uma coisa interessante. Esse porteiro, lá, é claro que nós estamos falando que Jesus é único, mas aqui é uma figura de linguagem. Mas naquela época, tinha um porteiro, não é isso? O Tiroros, aqui ó, Tiroros. Esse aqui era o porteiro. Mas tem uma coisa interessante, o porteiro ficava onde? Na porta da entrada do curral. A missão dele era só deixar o pastor legalizado entrar. Rapaz, aqui é pesado. Ele controlava também quem entrava. Sabe quem são os porteiros hoje? Sou eu, é você, é esse aqui. Porque a missão do porteiro hoje é estar na porta para não deixar a teologia da prosperidade entrar. Agora eu vou começar. É para não deixar reteté entrar. É porque tem irmão que fica, pois agora eu não sei o que vai ser da igreja, porque cada pastor é proibido. Não, nós proibimos o que a Bíblia condena. E tu não pode deixar entrar qualquer alimento no rebanho, porque vai matar quem? As ovelhas. O negócio aqui é tão sério que naquele curral antigamente tinha duas coisas. O curral ficava perto da casa e tinha um pastor que guardava as ovelhas, mas também tinha um momento que o pastor ia descansar. E quem era que ficava lá? O porteiro. E o porteiro não poderia deixar nada de estranho entrar no meio do curral, que era onde estavam as ovelhas. Quem tem que ficar na porta é quem sabe que aquilo que pode ser prejudicial e pode matar o rebanho e vai comprometer o rebanho. Por isso que a Bíblia coloca porteiros. E quem são os porteiros? A Bíblia diz, os dons de Deus, Efésios 4, 11 e 12. Os mestres. Os porteiros são quem? Os mestres. Ficam na porta, porque é o seguinte, vocês se lembram do episódio de Eliseu? Ele mandou um rapaz da ovelha, mandou fazer uma sopa. E o que foi que ele fez? Ele pegou e disse, o Eliseu mandou fazer uma sopa, eu tenho é que dar comida. Não é assim? Eu tenho que dar comida. O que foi que ele fez? Achou uma erva lá. Aí, pronto, aí ele botou o quê? Aí um disse assim, não, isso aqui que ele botou para nós comer é o quê? Olha para cá, bota para cá, Caio, bota para cá. Deixa eu te dizer uma coisa, tem gente que quer alegria no rebanho, não é assim? Tem gente que quer ver o rebanho gordo, é assim ou não é? Tem gente que quer ver o rebanho lotado, mas tem pessoas que não querem saber o que está engordando o rebanho. Tem pessoas que não querem saber o que está aumentando o rebanho. Agora, o pastor e o porteiro, eles querem saber o que está entrando no rebanho. Por que o rebanho está engordando? E eu fico pensando, irmão, até mesmo, eu vou dizer aqui para os senhores, na vida natural, na vida secular, na vida humana, vocês podem observar que a pessoa vai criar um gado, ele tem que saber o plantio o tipo de capim, tem que saber o tipo de sal, tem que saber a vacina, tem que saber. Aí, na hora que é para a igreja, é só a gente dizer, eu quero é poder, eu quero é unção, eu quero é glória. Sim, de que adianta a ovelha está gordinha, mas está toda envenenada, inchada. É por isso que o negócio aqui é sério. Tem que ter porteiro e tem que ter pastor. Jesus é o supremo pastor, mas ele coloca na entrada quem? Porteiros. Tu sabe para que é o porteiro? Vamos lá, rapidinho. Efésios 4:13. Eu vou te dizer. Começa do 12, para eles entenderem que sou eu. Efésios 4:13. Vai, começa do 12. Querendo o Não, começa do 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Querendo o aperfeiçoamento de quem? Dos santos. Então olha para cá, Jesus está só interessado em igreja? Não. Ele está interessado num rebanho como? Santo. E o quê? Aperfeiçoado. Aperfeiçoado. Vocês pensam que Jesus está interessado em glamour, em um pastozão aí tremendo, rebanhozão? Não, preste bem atenção. Primeiramente, quando a Bíblia fala dele como um pastor, vocês pensam... Eita, meu Deus, agora eu digo que nem uns pregadores, um mistério. É forte. Que aqui Deus me falou um negócio agora e aqui para mim.
Olha para cá. Pastor de qual? Porque tem pastor que não vale. Tu está filmando? Tem pastor que não vale nada. Ele não lê Bíblia, ele não ora, ele não prega, ele não tem comunhão, ele não se preocupa com o que ele vai dar para o... Ele vai lá na internet, como é daquele negócio que eles usam hoje para fazer? Ele vai no chat, ele vai no chat, faz uma mensagenzinha, e aí ele quer, eu estou sentindo é Deus, olha para cá, sabe o que eu vi de um teólogo dizendo, quando Jesus disse eu sou bom? Ele estava citando o Salmo 20, porque bom pastor não bota a ovelha na lama, bom pastor não dá fast food para ovelha, bom pastor não dá comida de lata para ovelha, bom pastor não coloca frango velho podre para a igreja, bom pastor leva a ovelha às águas tranquilas. Oh meu Deus! As águas tranquilas, professor César, é um hebraico profundo da pureza das escrituras. As águas tranquilas é o grego profundo. Isso aqui quer dizer é isso. Isso aqui é desse jeito. As águas tranquilas, pastor Adalberto, não é você empurrar uma coisinha que pesquisou na internet. As águas tranquilas é você sentar, é ler o texto, é analisar, ver o aspecto cultural, ver o aspecto semântico, morfológico. Meu Deus, o que é isso? O que isso aqui quer dizer? Por que Paulo falou isso? Por que esse texto está assim? É levando as ovelhas aonde? É as águas tranquilas. Assim como o matemático leva a criança para a pureza da matemática, o pastor, ele leva as ovelhas para as águas tranquilas e pastos verdejantes. Ele guia ela. É isso que é um pastor bom, meus irmãos. Ei, pastor que é o seguinte, ele passa o dia todinho na rua, vai para a terra dele, para a fazenda, para casa. Aí quando chega 6 horinhas, aí ele diz, aí tem um culto, eu vou ver que... Espírito Santo, me dá uma palavra aqui. Ei, mas ama o rebanho, não ama? É pesado, o negócio aqui é pesado. Ei, bota para cá, bota para cá. Bota para cá, bota para cá, bota para cá, bota para cá. Não assuma não. Larga esse negócio de pastor de mão, não assuma isso aqui não. Porque isso aqui é muito sério. Tu vai pagar um alto preço, tu vai pagar um preço tão grande de assumir essa função aqui e estar fazendo ela de qualquer jeito, porque você está matando quem? As ovelhas. Porque o Senhor está dizendo, tem que ter na portinha dela, tem que ter o quê? Um porteiro. E o porteiro, o pastor leu aqui. Olha o verso 13. Olha o verso 13. Olha o verso 13. Vai. Até que todos cheguemos do João. Não, é lá mesmo, Efésios. Efésios 13. 14. Até 14. Para que não sejamos mais. Para que vocês não sejam. Meninos inconstantes. Para que vocês não sejam mais. Acabou. Aqui não tem negócio de opção. Nós vamos ver. Para que vocês não sejam mais. Meninos inconstantes. Meninos velho levado por qualquer coisinha véia. Vai. Levado por todo vento de doutrina. Todo ventinho leva. Vai. Pelo engano dos homens que com astúcias falam fraudulosamente. Eu pergunto aqui aos senhores. Ovelha que conhece o seu pastor, vento de doutrina leva ela. Movimento de G12 leva ela. Qualquer historinha leva ela. Não, porque ela já conhece o seu. Mas também a ovelha sabe que o pastor tem com ela o quê? Ele conhece cada uma pelo seu nome. A ovelha tem o que no pastor dela? Pronto. A igreja tem o que nela? Ela diz, eu sei o que esse meu pastor me dá, rapaz. É assim ou não é? Aqui ele bota para mim comer, é a melhor iguaria espiritual. Então, aí a ovelha sabe que o pastor dá o que por ela? A vida. Aí a ovelha sabe que o pastor tem com ela o quê? Relacionamento. Eita, rapaz. Meu Deus. Que aí está dizendo para que não seja... Um menino inconstante, levado por mas todo aí, vento. Aí diz assim, as ovelhas conhecem a minha? A minha voz. Uma ovelha que conhece o pastor, qualquer pastor leva ela? Leva nada. Eu vi um rapaz dizendo que estava lá em Israel. Aí quando os pastores vieram botar as ovelhas, vieram, todos os pastores vieram. E aí todas se misturaram, e todas se parecem. Aí ele disse, meu Deus, como é que eles vão separar as ovelhas? Aí eles sentaram, lancharam, conversaram. Aí quando foi sair, um ficou assim à distância e disse, aaah! Aí elas saíram tudinho no meio das outras e seguiram ele.
voz dele. Pela voz. Escute bem, pela voz. Dentro do judaísmo, a voz é a identificação da pessoa. A ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. Meu Deus do céu, não é isso? Meu Deus do céu. Aí preste bem atenção. Nós estamos falando do pastor e de quem mais? Meu Deus, eu segurei aqui. Né? O porteiro é o guardião. O porteiro é o policial. O porteiro é quem vigia a porta. Agora deixa eu dizer uma coisa. O porteiro é o dono da porta? Não. O porteiro é o dono do rebanho? Não. O que o porteiro faz? Só abre e fecha. Só abre. Ei, tu está filmando, Caio? Ei, tu não é dono do rebanho, te aquieta. Tu só é o porteiro. É só para tu abrir a porta. Quem é o dono do rebanho? É o pastor. Então o porteiro só abre para quem entrar? Para o pastor entrar. Quem é que abre a porta? O Espírito do Senhor está sobre mim. Mas sabe que quem é o pastor é Jesus? É Jesus Cristo. O pastor, na igreja, o pastor. Tu está filmando, Caio? Na igreja o pastor só é porteiro. Meu Deus do céu. E pastor, esses títulozinhos, presidente. O que mais? Reverendo. Bispo. Reverendo. Te aquieta. Tu só é um porteiro. Tu só é um porteiro. E o porteiro ainda pode morrer pisado. Porque Moisés era um porteiro e por causa do povo ele não entrou na terra prometida. O Samuel era um porteiro e o povo rejeitou ele. E Paulo era um porteiro, está lá em 2 Coríntios 12, ele disse assim: e eu vou amar vocês, ainda que vocês me amem, porque o teu trabalho não é fazer com que o rebanho todinho goste de ti. Teu trabalho é só abrir a porta para a ovelha, porque o rebanho já tem um dono. Quem é o dono? É Jesus Cristo. O trabalho do porteiro é só guardar a palavra. O trabalho do porteiro é não deixar entrar no rebanho coisas que não prestam. Eita, rapaz, agora que eu estou começando, não tem cor demais. Sim. O trabalho do pastor, ele é muito parecido com o trabalho do semeador, porque ele tem que semear a boa semente e vigiar para que não venha o inimigo e semeie o joio, como está na parábola. Para não estragar o rebanho. Porque a semente, pastor Adalberto, ela é inalterável. Mas no coração de quem cai, o diabo pode alterar. Meu Deus, meus irmãos, isso aqui é sério. Agora que nós eu não tinha pensado nisso aqui, não. Que a gente lê isso aqui, mas tem um porteiro e tem quem mais? O pastor. E o porteiro é só para abrir. Quem é que anda no meio dos cartiçais? Quem é que anda no meio dos cartiçais? É o sumo pastor, que é Jesus. Pronto. O pastor não é nem para andar no meio dos. Pronto. É só para ficar onde? Mas para quê? Tu é só para abrir a porta, rapaz. Só vigia. Ei, aqui não. Teologia da prosperidade? Não. Negócio de reteté? Aqui não tem reteté. Ei, onde foi que tu aprendeu isso aí, ovelhinha? Não é assim? A ovelhinha está no meio das outras com saliência. Ei, ovelha, de onde é isso aí? O que é que tu foi pegar? Onde foi que tu foi buscar isso aqui? Não, ele tem que vigiar. Vê o 3, 10:3. 10:3. Uhum. A este o porteiro abre. Rapaz, a esse o porteiro abre. Quem foi que abriu a porta para Jesus entrar no cenário humano? João Batista. Quem entrou lá na Galileia, quem entrou em Jerusalém, abrindo a porta, o Espírito. Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre. Então pronto. Quem foi lá no Velho Testamento que abriu a porta? Moisés. Quem mais? Os profetas. Todos abriram está vindo o Messias, está vindo o Rei, temos a esperança. Só era mas vem chegando quem? Lá vem o Supremo. Pronto, os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, são bandidos. Mas tem alguém que está abrindo a porta. João Batista diz: eita, o que vem aí é mais poderoso do que eu. Pronto, ele vos batizará com o Espírito Santo. Lá vem Jesus abrindo
O Espírito Santo abrindo a porta e Jesus é o pastor. E hoje nós só figuramos como? Pronto. É só para nós fazer o quê? A gente, quando chega num restaurante chique, num restaurante de luxo, aqui mesmo em São Luís. Aí quando a gente vai, né? Aí você vai, mal vai descendo do carro, como é que ele faz? Boa noite. Pronto. Aí, sente-se. É para ele estar dizendo, olha como é que está teu pé. Não, é só para ele fazer o quê? Pois o pastor, o trabalho dele é só fazer o quê? Quem é o dono do rebanho? Quem é que dá a vida pelo rebanho? Então vocês viram, mas vamos ver o 11. Olha como é o pastor do rebanho. Vai, versículo 11. Eu sou o bom pastor. Aí pronto, alguma vez você diz, o porteiro é? Não. Aí você lê o 10 com o verso 3, não é isso? O verso 11. O verso 11. Eu sou o bom pastor. Eu sou, acabou. Ego eimi. Ego eimi. Eu sou o bom pastor. Ego eimi. E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Pronto. Porque o porteiro não pode dar a vida pelas ovelhas. O trabalho do porteiro é só fazer o quê? É só abrir a porta. Meu Deus do céu, meu Deus. Pronto. Aí o que acontece? Aí você vê aqui que há um interesse nas Vê aí o verso 3. Verso 3. 2, 3. Vamos lá. 2 e 3. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Isso. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. Isso. E chama pelo nome. Pronto. Porque aqui você vê o interesse. Ele chama as ovelhas pelo... O pastor tem o que pelas ovelhas? Interesse. Mostra que hoje tem líder. É claro que a igreja é grande, nós não vamos saber o nome de todo mundo. Mas o verdadeiro líder, ele está interessado nas particularidades das ovelhas. Por que ela está no culto? Por que ela está ali? Por que ela não veio? Ele não está interessado só em dízimo e oferta. Ele quer um relacionamento, porque o objetivo dele é levar aquela ovelha a se engordar da abundância espiritual, a ter vida eterna. Meu irmão, bota para cá, Caio. Eu quero dizer uma coisa para os senhores que estão aqui e vocês que estão aí do outro lado. Eu não trabalho para a igreja para ver meu nome crescer. Eu não trabalho na igreja para ter meu ministério. Eu trabalho na igreja para ver ovelhas cheias de Deus. Um dia, essa semana, uma moça entrou aqui no meu gabinete, eu chorei. Ela disse, pastor, eu estou indo embora. Mas esses dias, porque eu vou embora da cidade, mas esses dias que eu entrei aqui agora, eu aprendi a ser crente. Aquilo ali, os olhos dela cheios de lágrimas, eu olhei para ela, e eu cheguei em casa, eu disse para minha esposa, que alegria, é um irmão chegar e dizer assim, pastor, eu agora estou firme com Deus, eu agora posso andar com Jesus. Isso aqui eu acho muito mais gostoso do que alguém, eu estou cheio, eu estou no mato, eu estou no óleo. Quando a pessoa diz, eu aprendi a ser crente. João disse, eu não tenho alegria maior do que esta, saber que os meus filhos andam na verdade. Oh meu Deus, isso me marcou muito. Então, Jesus estava interessado nas ovelhas. Ele pede para o porteiro abrir a porta, ele conhece elas pelo seu nome. Aí elas passam a ter confiança. Olha aí, porque essa confiança se baseia na voz do pastor. As minhas ovelhas ouvem. A voz de Jesus gera o que nessas ovelhas? Meu Deus do céu. Oh, aleluia. Eu creio em Jesus que a palavra dele é fiel. Quando eu leio, ela não falha. Ela me dá o quê? Segurança, confiança. A ovelhinha está lá dentro, ela pode ser pequena, ela pode ser frágil. A ovelha é um animal dócil, não sabe voltar para casa. A ovelha não sabe se defender, mas ela conhece a voz do seu. E a voz do pastor é que dá segurança. Por que ela quer ouvir a voz do pastor? Porque ela sabe que só quem pode proteger ela, quem é o pastor. Direção, guia, orientação, meu Deus. Vê aí Gênesis 27, 22, rapidinho. Gênesis 27, 22. Rapaz, vamos lá. 27, 22. Isso. Então se chegou Jacó a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse, a voz é a voz de Jacó, porém são as mãos de Esaú. As minhas ovelhas conhecem? O Jacó estava o quê? Cego. Mas eu pergunto, ele conheceu? Rapaz, né?
Rapaz, é pesado, irmão. Ainda tem pregador que fica, que Jacó era um eleito, que ele não enganou, que a mãe enganou. O velho olhou e disse assim: rapaz, porque ele botou as roupas de Esaú, não foi? A mãe botou tudo. Aí ele diz: a roupa, e aqui pelo que eu estou pegando o pelo, é Esaú. Jacó é tu, Jacó. O pastor conhece a voz. E a ovelha conhece? Ele era o filho, não era? Ele disse: é tu, meu filho. Como é que ele diz? Ai, pai, isso é pesado. Deu vontade de eu chorar aqui agora. 22. Então se chegou Jacó a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse... Ele apalpou. Ele fez todo o trabalho certo, Todo o rapaz. trabalho certo. A voz é a voz de Jacó, E Jacó, é tu, Jacó. porém as mãos são as mãos de Esaú. Aí o que o Jacó diz? E não o conheceu porquanto suas mãos estavam cabeludas, Tá vendo? como é as mãos de Esaú, seu irmão, e o abençoou. E disse, és tu, meu filho Esaú mesmo? Ele ainda abençoou, mas abençoou na dúvida. dúvida. Pastorzão, se a gente olhar a ovelha só pela aparência, elas todas são iguaizinhas. O que vai distinguir é justamente o comportamento. Porque o pastor, quando ele dá o grito à sua ovelha, a ovelha corre para ele. O que vai acontecer? A gente sabe perfeitamente uma ovelha que é de uma igreja de reteté, por exemplo. Quando a ação dela se identifica com aquele rebanho. Isso. Então é muito fácil a gente reconhecer aquelas que de fato são nossas ovelhas. A gente conhece, pastor E Adalberto. Jesus conhece quem são as pessoas, porque a linguagem é como a dele. Por exemplo, o caso dos discípulos. Tu também é discípulo dele, porque tu fala como ele. Tem que identificar. E tem uma coisa que o senhor disse, a gente sabe. O problema é que a gente tem que conviver. Mas a gente sabe da ovelha que está no nosso meio, que não é sincera. Sabe ou não sabe? A gente sabe que ele está só com pele de ovelhas. Rapaz, lê lá, volta lá de novo. Aí ele disse, abençoou ele. Mas ele ficou, né? E abençoou. E disse, sem visão. Ele diz, Jacó, é tu mesmo, meu filho. és tu mesmo, Esaú? É tu mesmo, Esaú. E ele disse, sou eu. É o mentiroso, rapaz. Isso aqui, Jacó era criança. Aqui era... Jacó era criancinha? Ele era adulto? Ele tinha responsabilidade pelos atos dele? E ele era Esaú? E por que ele disse que ele era Esaú? Meu Deus do céu, meu irmão, vamos ler Bíblia, meus irmãos. Mas Jesus disse, as minhas ovelhas mas eu também conheço. E era isso que dava o que para a ovelha? E o que mais? Segurança. Aí você tem um pensamento da parábola, porque aqui você, é claro que nós estamos falando de pastor e de porteiro, mas é só uma figura de linguagem. A parábola ali todinha, ela está falando só de Jesus, porque ele não tem páreo, ele não tem concorrente, ele não tem vice-presidente. Aí pronto. Aí ele vai falar dos líderes das unhas grandes. Meu Deus. Eita, pai! Como é que ele diz? Os que vieram antes? Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. É o 8, não é isso? 8. O 8, vai. São ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Muito bem. Tem 4 tipos de líderes, de pastores das unhas grandes. Das garras grandes. 4 tipos de pastor dentro do rebanho, dentro da ovelha, que tem as unhas grandes. Qual é o primeiro? Ladrão, salteador, mercenário. Rapaz, ele pegou. Quais são os 4? Ladrão, salteador, mercenário. Então, no meio do rebanho, tem pastor que tem as unhas grandes. Ele, se você analisar, você pode observar que ele tem as unhas grandes, porque ele não está interessado no bem do rebanho, ele não está interessado em carniça que entra no meio do rebanho, ele só está interessado em violentar o rebanho. Líder, bota para cá, Caio, líder das garras grandes, eles violentam o rebanho. Ele não quer saber se a ovelhinha está doente, ele não quer saber se é pobre, ele fica dizendo, dê até o último para tu ver como Deus vai operar. Esse líder
É um líder da unha grande. É o quê? Ladrão. E o que mais? Salteador. Pronto. Se vocês analisarem aqui, você tem aqueles que assaltam, tem os que roubam, não tem? Quem estuda o direito sabe. A pessoa vai passando aqui, aí ele vai passando aqui, tem a carteira aqui, ele tira que o caba nem sente. Tem líder que arranca dinheiro do crente. É fino. Agora tem um que não sabe roubar fino, aí ele usa a violência. Então nós temos o furto, não é isso? E nós temos o roubo, não é? Ou seja, tem aquele que é o líder que o irmão vai passando e ele tira a carteira que o irmão nem sente. Só dá conta do prejuízo depois. Aí tem aquele que não tem o caqueado, a malandragem. Deu teu Samuel, malandragem. Esse é fininho, né? Aí, irmão, tem deles que contam uns testemunhos. Eu não conto testemunho para ninguém, dá bênção. Se você quiser dar, dê pelo conhecimento da palavra e por amor à obra. Eu posso contar um testemunho para minha edificação, mas eu contar testemunho para te incentivar a dar oferta é malandragem. Irmão, Deus me abençoou. Aqui está na bênção. Não tem 2 Coríntios 8:9 que trata sobre a oferta? Deus ama quem dá com ale. A Bíblia diz que Deus deu o seu filho. Irmão, aqui está a obra de Deus, se você puder contribuir. Mas o povo também gosta dessas malandragens. Se sente emocionado. É só se tiver isso. Aí pronto, quer tirar a camisa na frente do povo para doar. Não, tudo tem que ter decência e ordem. Violência. Vamos ver líderes das garras. Grandes. Quantos são? 4. Quais são eles? Ladrão. Salteador. Mercenário. E lobo. Pronto. O ladrão, pronto, ele rouba que ninguém vê. Mas o salteador, ele vai usar de quê? Ele faz arrombamento, ele usa violência. Arrombamento, violência. Se tu não der, desgraçado, a mão de Deus te mata. Se tu não der, miserável, um câncer. Eu já vi pastor com isso. Se tu não der, um câncer vai te comer. Irmão, eu acho tão lindo quando Pedro disse para Ananias: o teu dinheiro era teu. Tu podia ter ficado, tu vai morrer porque tu está mentindo. Eu não ia me meter nisso. Irmão, olha como é linda a Bíblia, meus irmãos. O dinheiro é teu, estava no teu poder, tu fazia com ele o que tu... Pronto, rapaz. Tu podia não dar nada. Se tu desse até a metade sem mentir e vir para cá, mas mentir. Eu quero dar tanto com mentira. Mateus 23, 25, vamos ver os líderes, um ladrão. 4 tipos. Vamos lá, rápido. Mateus 23, 25. 23, 25. Ai de vós, escribas e fariseus, Tudo ladrãozão. hipócritas, pois limpais o exterior do copo. Bicho miserável. Ele fazia o que com o pessoal? Limpava o copo e o prato. Até o último. Irmão, tem irmão que rasga. Olha, eu estava em Fortaleza, quando eu estava fazendo filosofia, eu estudava lá. Eu estava num apartamentozinho lá. Quando foi de manhã, eu peguei um jornal para ler. Eu não vou citar o nome da igreja. Aí, membro da igreja tal se suicida. Aí eu fui ler a matéria. Sabe o que dizia? O pastor fez uma campanha e ele começou a dar o dinheiro dele. Ele tirou até o último centavo do banco. Quando ele tirou o último, aí ele não tinha. O pastor disse: a tua bênção está bem pertinho. Se tu der mais tanto. Aí ele foi lá: pastor, hoje eu não tenho. Ele disse: pois você perdeu toda a bênção. Ele chegou em casa, colocou uma corda e se matou, porque perdeu a bênção. Não sei não, meus irmãos. Eita. O lobo, primeiro é o seguinte, vamos lá. O mercenário, aqui nós temos mistotos, aqui nós temos o mercenário. O mercenário, ele pode ser pastor, porque o mercenário ele tem algumas características. Eu coloquei ali. O mercenário ele tem algumas características. Vamos lá. Observe bem. Qual é a primeira característica? Ele pode ser contratado pelo pastor, enquanto o pastor está em alguma atividade, missão. Só que ele não está ali porque ele ama o rebanho. Ele está apenas para tirar o salário dele.
Ganhar o dele. Então a primeira característica, o mercenário pode estar ali, sim ou não? O mercenário, ele tem relacionamento com a ovelha? Não. Ele está trabalhando para ganhar o quê? O dinheiro dele. Ele não quer saber se a ovelha vai cair, vai quebrar a pata, se a ovelha vai ter ferimento. Ele quer ganhar o dinheiro. E quando ele vê o lobo? E quando ele vê a prova? Porque ele não é convocado para ser um chamado pastoral. Ele só vai pelo dinheiro. Esse é um líderzão da garra grande. O negócio aperta, ele cai fora. Porque ele não está ali por amor, ele não está ali por chamado, ele não está ali por vocação. Ele quer o dinheiro dele. Ele só está ali para receber o dinheiro dele. É o mercenário. Serve por salário. Se vocês analisarem, quando eu faço essa tradução aqui, desta palavra aí, ó, mistotos, sabe o que quer dizer? Só trabalha se for pago. Só serve se tiver salário. E não tem amor genuíno pela obra. É só interesse. A inteligência dele, quando escreve, é só para vender livro. Quando ele dá palestra, uma palestrona sobre missão, sobre amor, ele nunca evangelizou um calango. Aí ele dá palestra, como ganhar alma, como implantar igreja. Irmão, quando você vê essas pessoas, meu Deus do céu, é ou não é? Doutor Paul Schaeffer, como plantar igreja. Aí você vai lá, nunca ele abriu. Meu Deus do céu, oh, meu Pai do céu. Oh, Jesus, me ajuda, Pai. O mercenário é covarde, o mercenário é falso, porque ele não está trabalhando por amor. Qual é a primeira qualidade dele? Covarde. Falso. Ele é egoísta. Ele só serve pelo dinheiro. Ele não tem relacionamento, ele não tem conhecimento da ovelha. A ovelha não tem nada com ele, porque ele não dá nada para a ovelha. É o mercenário, é o líder da unha grande. A ovelha só presta para ele enquanto tem lã. Só. É só isso. Aí você pode observar que você tem agora o lobo. O lobo. Digam comigo, licós. Licós é o lobo. O interessante aqui é que o lobo, irmão, o lobo é diferente. Ele é predador. O lobo é predador. O lobo é predador. Quando eu estava agora lá no Canadá, aí me botaram num quartinho lá, e o irmão disse assim, pastor, fique atento, que aqui tem lobo. Eu disse, vixe, tem lobo. Então, o licós, ele é um animal o quê? Predador. E ele é destruidor. O mercenário, ele é menos do que, ele é ruim também. Mas mas ele é menos agressivo. Porque ele ainda tem um interessezinho de, Pai do Senhor, né? Pai do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Não, eu estou aqui para servi-los. Eu sou servo, mas é só se pagar. Ele não te mata porque ele sabe que se te matar, ele perde o dinheiro. Aí bota ele lá, né, assim, e ele cuida. Agora o lobo não. O lobo não quer saber. Eita. Meu Deus do céu. Eita, rapaz, aqui pesou agora, viu? Pastor Luiz, o lobo, ele é o seguinte, ele é destruir, e outra coisa, até o mercenário tem medo de quem? Tem medo do lobo. Ele foge aqui quando o lobo. O mercenário, ele tem medo de quem? Do lobo. Eita, meus irmãos. Tá vendo? Rapaz, não, isso aí, agora pegou. O lobo não foge, o lobo não tem medo, o lobo, ele vai para a linha ele ataca, e ele não ataca ele rasga a ovelha, e se o mercenário... O ladrão fica também com o lobo? Então, os três das garras grandes têm medo do último. O ladrão, o salteador e o mercenário. Mas quando esses três, eles veem que vem chegando quem? Leia aí Atos, vamos lá, 20. Só ele. Não, vamos já falar aí. Atos 20. Eita, rapaz. 20.
20, 29. Porque eu sei disto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Paulo não só falou lobo, que já o nome lobo já é perigoso. mas ele agora adjetiva. Ele diz o quê? Lobos cruéis. Irmãos, pastores do Brasil. Lobo não poupa rebanho. E o lobo, quando ele entra, ele não quer saber se é igreja, ele não quer saber se tem Deus, ele quer destruir. Agora só tem um. Eita, rapaz. É pesado. Só tem um que dá a vida. Que quando ele vê o mercenário, ele fica. Quando ele vê o ladrão, ele fica. E quando ele vê o lobo vir com a sua fúria, ele fica. Davi viu o leão e o urso. Ele fugiu? Ele deu a vida. O verdadeiro pastor, ele dá a vida pelo rebanho. Eita, meus irmãos. Vamos lá. Líderes das garras grandes. Aí pronto. Tem uma outra coisa aqui. Quando você observa, Jesus disse assim: eu vou dar para vocês aqui no meu curral. No curral de Jesus não tem porteira. Ei, no curral de Jesus não tem porteira. No curral de Jesus a ovelha sai a hora que ela e ela entra a hora. Por quê? Porque tudo o que mantém essa ovelha lá dentro não é o curral. O que mantém a ovelha lá dentro não é a cerca. O que mantém a ovelha lá dentro é o pastor, o pasto que ele dá, a vida que ele dá, a segurança que ele dá, a liberdade que ele dá. Por isso que Jesus disse no 9, vai lá, rápido. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagens. A liberdade. Mas Jesus deixa a ovelha sair a hora que ela quer, porque ela já achou o que nele? Pasto. Ela já achou o que nele? Abundância de vida. Jesus disse à mulher samaritana: quem bebe dessa água tornará até, mas quem bebe da água nunca mais terá. Então, quem tem Jesus, com Jesus não tem pedágio. E tem relacionamento. Aqui só entra se pagar. Irmão, não fique aqui não. Olha, quando a ovelha está em Jesus, a igreja pode ter parede preta, parede branca, parede amarela, a igreja pode ter jogo de luz, a igreja pode ter tudo que tiver, mas não fica, porque não tem Jesus. Agora, se tem Jesus, aquela ovelha tem o quê? Porque ela já tem a vida verdadeira, ela já encontrou pasto, ela já encontrou vida, ela já encontrou relacionamento, ela já encontrou segurança, ela já encontrou confiança, ela já encontrou conhecimento, ela já encontrou pronto. Só tu tem palavras de vida eterna. E aí você tem um trabalho construtivo. Ele dá a vida pelas suas. Jesus dá tanto a vida como vida abundante. Qualidade do bom pastor está aqui. Os mercenários, já falamos. O relacionamento do pastor e a ovelha. E aí nós temos uma linguagem profética. Eu tenho muitas ovelhas que não são, mas que ainda vão ouvir a palavra. Leia o resumo, vamos lá. Introdução: falsos líderes religiosos, falso e verdadeiro pastor. Isso. Primeiro ponto: Jesus, a porta do aprisco das ovelhas. Jesus entra pela única porta e ele mesmo é a porta. Líderes como porteiros. A função do porteiro. A diferença entre porteiro e pastor. Já explicamos tudinho. Já. O curral, o aprisco das ovelhas. Curral no aspecto... O curral, no aspecto cultural, era feito de pedra e era feito perto da casa. E aí ali ele ficava o porteiro, ficava o pastor, mas era simplesmente um redil, era algo que cercava. Vimos, né? Bíblico e teológico. O curral no Novo Testamento. Já falou também. Isso, já falamos. Jesus, o bom pastor. Distinção entre bom pastor e mercenário. Já falamos. O pastor e o mercenário. Já explicamos. Aspectos do mercenário. Já explicamos. O que são os lobos vorazes. Também já explicamos. Ok? Vamos orar. Pastor Adalberto ora e pastor Luiz impetra as bênçãos apostólicas. Senhor Jesus, queremos te louvar e engrandecer o teu nome.
Obrigado, Senhor, por esta instrução maravilhosa, por esta classe que temos recebido e que sei que alcançará centenas, milhares de pessoas em todo o mundo. Senhor Jesus, assim que Tu possas seguir abençoando a cada um dos nossos irmãos, que esta palavra possa alcançar e transpor fronteiras, alcançando e edificando vidas para